Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Muito boa tarde e também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós vamos celebrar a missa vespertina do 14º domingo do tempo comum. E vamos lembrar nesta Eucaristia José Torres Medeiros, Germano Pacheco, Carlos Valente, Alda Pereira e familiares. E vamos pensar nas nossas faltas e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que pela vossa graça nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Amós. Eis o que diz o Senhor: naquele dia voltarei a erguer a tenda arruinada de David, repararei as suas brechas, restaurarei as suas ruínas e reconstruí-la-ei como nos tempos de outrora. Assim poderão conquistar o resto de Edom e de todas as nações em que o meu nome foi proclamado. Diz o Senhor, que cumprirá a sua palavra. Dias virão, diz o Senhor, em que o homem que lavra seguirá de perto o que ceifa, e o que pisa as uvas seguirá de perto aquele que planta. O vinho novo jorrará dos montes e escorrerá das colinas. Farei voltar os cativos do meu povo de Israel. Eles reconstruirão as cidades devastadas e habitarão nelas. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Cultivarão pomares e comerão os seus frutos. Plantá-los-ei na sua terra e não mais serão arrancados da terra que eu lhes dei. Diz o Senhor, teu Deus. Palavra do Senhor. Senhor, Senhor, vós tendes palavras de vida eterna, vós tendes palavras de vida eterna. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes,
dão sabedoria aos simples. Aleluia, 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 aleluia. As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João Batista foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: por que motivo nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem os companheiros do esposo ficar de luto enquanto o esposo estiver com eles? Dias virão em que o esposo lhes será tirado, nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo repuxa o vestido e o rasgão fica maior. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, os odres rebentam. Derrama-se o vinho e perdem-se os odres. Mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambas as coisas se conservam. Palavra da salvação. No Evangelho que acabamos de ouvir, tirado de São Mateus, capítulo 9, versículo 14 a 17, fala-nos do jejum. O jejum era uma prática muito importante para os judeus. Os bons judeus eram aqueles que cumpriam as leis, cumpriam as regras. Nós nunca nos podemos esquecer que os mandamentos dos judeus são 613. E Jesus resumiu-os a 10 mandamentos. E ainda resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E se quisermos, ainda podemos resumir estes 2 mandamentos com a palavra amor, o amor sincero. Mas o jejum era um mandamento muito importante para os judeus. E uma questão muito importante. João Batista, com o seu ministério, tinha a finalidade de preparar o povo para a chegada do Messias. E ele sabia disso. Tinha discípulos que ainda haviam ficado com ele durante o princípio do ministério do Senhor. Portanto, João Batista, a sua missão era preparar
o caminho para a vinda do Messias. E havia discípulos de João Batista que acompanhavam Jesus, e havia discípulos que ficaram com João Batista. E é aqui que surge esta observação. Porque é que nós e os fariseus jejuamos e os discípulos de Jesus não jejuam? Isto era uma questão muito complicada. Portanto, mandaram mensageiros perguntar a Jesus porque é que os discípulos de João Batista e os discípulos e os fariseus jejuam e os que foram com Jesus não jejuam. Para compreendermos aquilo que se passou nesta ocasião, devemos lembrar que João Batista era um profeta do Antigo Testamento. Ele e os seus discípulos estavam presos à lei de Moisés, com os seus preceitos e rituais. Ele apresentara o Messias, apresentara Jesus aos discípulos, e foi este que deu início a uma nova era, a um novo momento da história. João Batista apresentou, é verdade, Jesus aos discípulos e ao mundo, mas ficou preso à lei de Moisés. A novidade vem dos discípulos que seguem Jesus. O ministério de Jesus aqui na Terra foi um período em que ele anunciou o seu reino e preparou os seus discípulos para uma nova situação. Em Israel havia uma expressão, os filhos das bodas, mencionados na resposta, são uma expressão idiomática da época, significando os convidados a um casamento. Nós, os filhos das bodas, na nossa cultura, na nossa mentalidade, podemos pôr-nos a pensar o que é que isto significa. Quantos cristãos são, até há pouco tempo, só vinham a casamentos e a batizados. E agora, chegamos a um tempo que parece que é os filhos dos funerais. Ainda se vêm aos funerais, alguns, mas nós mudámos muito. Mas temos um tempo que esta expressão judaica, filhos das bodas, nós sabíamos o significado disto. E continuamos a saber. Portanto, gostamos muito de ser convidados e na igreja até estão a surgir, às vezes, expressões, pessoas cristãos que eram batizados e que dizem: eu não fui convidado, eu não sei de nada, ninguém me informou. A vida da comunidade não faz parte da sua estrutura. Portanto, precisam, se forem convidados para a boda, vêm. Mas se não forem convidados, não fazem parte de nada. E o nosso tempo está um bocado a voltar ao tempo dos filhos das bodas dos judeus. O jejum entre os judeus era um acto de abnegação, porque trazia tristeza e contrição. Quem jejuava era com um sinal de arrependimento, mudança de vida, e testemunhava uma certa tristeza. Assim como os convidados não podem demonstrar tristeza na presença de um noivo, no seu casamento, também não era próprio para os discípulos demonstrarem tristeza enquanto o seu Salvador estivesse com eles. Jesus usa esta expressão, os filhos das bodas, porque numa boda ninguém andava triste, ninguém jejuava, havia uma festa e todos gostavam de ser convidados para os casamentos. E Jesus compara a situação que se vivia em Israel, dos casamentos, para dizer que quem está com o Filho do Homem, quem está com Jesus, não precisa de jejuar,
não precisa de fazer penitência. Chegaram novos tempos, novos momentos. E Jesus usa duas ilustrações para mostrar a mudança entre o Velho e o Novo Testamento, para ensinar que os seus princípios devem ser misturados. E Jesus usa esta expressão, colocar um pano novo sobre um tecido velho, o que é que dá? Portanto, Jesus veio trazer tudo novo. Deitar vinho novo em odres velhos, o que é que dá? Portanto, é preciso mudarmos radicalmente com a proposta de Jesus. Jesus faz uma crítica aos discípulos de João, que ficaram com João, porque eles nem queriam deixar o passado, nem se queriam aderir ao novo. E Jesus diz-nos claramente, usando estes dois exemplos, a sua proposta é totalmente novidade. É uma proposta nova, uma proposta de como não se coloca um pano velho, ou melhor, um pano novo. E nós sabemos, vivemos muito, nós os mais velhos, sabemos bem o que é que são remendos nas roupas que as nossas mães faziam com carinho. Agora vemos aí muitos jovens com calças rotas, com isto e com aquilo, mas é por opção, e são caras, são muito caras. Portanto, não, que é também um sinal interessante, não se passa dificuldades, sonham-se com elas. Não é por acaso, porque nós lembramos-nos o que é que significavam os remendos, e agora que não é necessário pôr remendos, os jovens precisam mostrar, de sonhar com as dificuldades da vida. No fundo, eu não sei bem, mas psicologicamente nada da vida é por acaso. Tudo aquilo que se faz tem uma análise, há um pensamento por detrás. E as calças rotas, é quando as vejo, penso nisto. Há uma necessidade de mostrar as dificuldades, que se está solidário com as dificuldades, que não se tem amor ao luxo. Portanto, o conceito de beleza mudou muito. E o que é que isso significa? Nós temos hoje um conceito no nosso mundo que é fruto dos facilitismos que tivemos e que preparámos, que a geração dos pais e dos avós prepararam. Essas calças rotas que às vezes, e eu não vou dizer mais, é como porque há outros exemplos, mas as calças rotas têm um significado, sim senhora, de gente que não precisa de fazer sacrifícios e que mostra as calças rotas para dizer qualquer coisa. O que é que querem dizer? Não é que passam sacrifícios na vida, mas querem dizer qualquer coisa. É também, nós aqui no nosso salão, há 5 anos para cá, começámos a ter nas festas uma dificuldade, que é pessoas que não comem tudo. Nós antigamente, os nossos doentes, tínhamos muito carinhos por eles, mas agora há gente nova que faz opções, não come isto, não come aquilo, por opções e ideias que estão por detrás, não pensando no sacrifício de quem está na cozinha um dia inteiro, ou 2 dias, ou 3 dias a preparar. Não pensam no sacrifício dos outros. Nunca estiveram numa cozinha a trabalhar. Mas fazem uma opção e apresentam-se com muitos ideais. E a gente vai analisar, vós analisares as pessoas que fazem essa opção. Se for por saúde é uma coisa, mas quem faz essas tem traços, características comuns. Tem traços e características muito comuns, todos e todas. E eu gostaria, isto começou há 5 anos para cá, começou 1, 2, 3, agora começa a alargar, e é uma dificuldade muito. Quem está na cozinha, nós na nossa cozinha, temos
temos só voluntários, gente voluntária, gente que faz com amor, com caridade, e de um momento para o outro, por razões. E depois vimos a ver quem toma essas decisões, e há um conjunto de características, são pessoas com origens, com famílias, estilos de vida, com um certo estatuto de privilégios, que quem passava fome não pode fazer opções destas. Eu sei que isto é muito complicado dizer isto no mundo de hoje. Sei que talvez me digam que eu não estou a respeitar, mas eu gostaria que respeitassem quem trabalha voluntariamente nas nossas cozinhas, porque qualquer dia, se isto assim evoluir, não pode haver festas. Ninguém estará disponível para fazer festas, para trabalhar. Não pode. Não, e isto há por trás ideias. A nossa sociedade está fundamentada em divisões. É completamente difícil. Portanto, nós sabemos o que é colocar um remendo. Sabemos o que é colocar um remendo. Vimos numa geração que sabemos colocar um remendo. E todas estas pessoas, eu gostava que parassem, porque a psicologia evoluiu muito, as ciências sociais evoluíram muito, nós hoje sabemos as características de quem faz estas opções, as suas origens, a sua história pessoal, porque no fundo é isso que está em causa. Também sei que não é permitido hoje no mundo falarmos assim como eu estou a falar, mas eu tenho que falar porque, por exemplo, aqui na nossa cozinha, eu às vezes, quando vejo as pessoas com tanta angústia, com tanto sacrifício, a fazerem o melhor, que eu não sei como é que é nas famílias. Eu não sei como é que é nas famílias. Por exemplo, nas famílias portuguesas, em que se convida para a nossa casa, haver duas pessoas. Eu não. Mas porquê? Não comes porquê? Porque. E tu estiveste um minuto na cozinha? Tu foste para a cozinha a pensar o que é o sacrifício que estás a causar? O transtorno? Porque isto é tudo muito bonito, mas nós somos cristãos, nós temos que pensar na caridade, no amor ao próximo. Imaginem as avós que fazem um prato com tanto amor, com tanto carinho, mas há alguém que... Nós, nesta sociedade em que vivemos, o Senhor chama-nos a atenção. A caridade e o amor. A caridade e o amor. Nós hoje também, como é que os nossos santos viveram este Evangelho? O santo de hoje chama-se São Bernardino Realino. Nasceu numa cidade, Itália, e teve há um episódio que é interessante. Antes de morrer, antes de partir, a própria cidade, com as autoridades da sua cidade, abeiraram-se dele e pediram-lhe para ele ser o protetor da sua cidade. Acho que é o único santo da história em que se fez isto. Antes de morrer, a cidade reuniu-se e foi-lhe pedir para que ele fosse o seu protetor da sua cidade. Ele era um piedoso, portanto tinha fama de santo, São Bernardino. Era um homem muito especial, um grande intelectual. Tinha feito vários cursos, filosofia, medicina, direito civil e eclesiástico. E a sua vida era de tal forma exemplar que a cidade onde vivia
antes dele morrer, foram-lhe pedir para que ele fosse o santo protetor. A tal era a consciência de que ele é do seu grau de santidade. São Bernardino é invocado no mundo como protetor de várias categorias dos cidadãos. Bernardino foi prefeito de uma cidade, prefeito ou presidente da Câmara, advogado fiscal de Alexandria, foi responsável da cidade de Cassino, depois pretor responsável de um castelo, e por fim desceu a Nápoles na qualidade de auditor e responsável também pela sua congregação. Era um grande devoto de Nossa Senhora. Uma das características dos santos é a devoção a Maria e à Eucaristia. Todos os santos são devotos da Eucaristia e de Maria. E hoje, neste Evangelho, em que os discípulos de João Batista vão perguntar a Jesus porquê o jejum, nós temos que nos interrogar como os santos, porque é seguir Jesus que é a grande novidade, o grande obreiro do amor, aquele que inaugurou novos tempos. E os santos são aqueles que aderem a esses novos tempos, à novidade. O nosso tempo em que vivemos hoje, que não é mais difícil que os outros tempos, é o nosso tempo, mas tem desafios muito grandes, comporta grandes desafios, e a grande questão é respondermos ouvirmos aquilo que Jesus disse e segui-lo, saber que Jesus Cristo abriu os caminhos para a novidade, ao amor ao próximo. Todas as nossas atitudes devem ser de amor ao próximo, àqueles que estão perto de nós. Não há outra maneira. E o santo de hoje, São Bernardino, pode nos ilustrar esse caminho que nós temos que fazer com Jesus. Então, cada um de nós, e mesmo quem está em casa, que procure identificar-se com Jesus Cristo e nas suas opções mais diversas, mais controvérsias, mais saber o que dizer ou saber o que não dizer, saber o que fazer ou o que não fazer. O cristão não pode tomar atitudes para agradar ao mundo, nem inclusive a vestir-se. Não podemos vestir-nos para agradar ao mundo. Fica bem vestir desta maneira ou fica bem vestir daquela maneira. Nós temos é que viver cada momento com as condições que temos. E não é para agradar ao mundo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos
e a vida no mundo que há de vir. Amém. Irmãos, Jesus compara a sua presença no meio dos seus amigos ao tempo da alegria nupcial, onde o jejum não tem lugar. Peçamos ao Pai que nos dê o Espírito novo do Evangelho e digamos: ouvi-nos, Senhor. Para que o Pai inspire os cristãos a falar como Jesus, a pensar segundo o Espírito novo que o animou e a não pactuar com aqueles que o rejeitam, oramos. Ouvi-nos, Senhor. Para que nos países onde não há liberdade religiosa, ninguém possa matar a fé dos que amam Cristo, nem desviá-los do caminho que os leva a Deus. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens compreendam que Jesus Cristo trouxe ao mundo um modo diferente de viver, de olhar os outros, de amar o próximo e de o servir. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que as cidades devastadas pelas guerras voltem a ser habitadas pelos que as deixaram, e aí surja de novo a vida, a paz e a alegria. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens que lavrem a terra e semeiam, que plantam vinhas, cultivam pomares e cefem o trigo, possam alimentar-se da abundância dos seus frutos. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criaste o homem à vossa imagem e fizeste renascer para a vida nova. Por isso, vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, que o corpo e o sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos dê a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. No próximo dia 17, às 11 horas, na missa em inglês, teremos aqui as confirmações de um pequeno grupo de gente da nossa comunidade e virá o Sr. Arcebispo. Segunda-feira, dia 4 de julho, é o dia da Rainha Santa Isabel, Rainha de Portugal, uma mulher que acompanhou a nossa história sempre, com um grande exemplo, um grande amor, e o povo sempre teve um grande amor. Nós devemos aqui na imigração, sobretudo, a devoção do Divino Espírito Santo. Foi ela que trouxe do centro da Europa esta devoção e que espalhou por um pouco por Portugal. Nós devemos-lhe muito, e na próxima segunda-feira, portanto, é o dia de Santa Isabel, Rainha de Portugal. Desejo a todos boa noite, bom domingo e boa semana, e de paz, que o Senhor vos acompanhe.